Bem-vindos ao Fé e História, o podcast sobre estudos da religião do Lepid no Oeste. Eu sou o Rodrigo Farias, esta é a Adriana Gomes, Olá, e hoje vamos falar um pouco de um período importantíssimo na formação do Brasil moderno, a Era Vargas, de 1930 a 1945. Nessa fase, o Brasil passou por grandes transformações políticas, econômicas e também religiosas. E para nos falar um pouco sobre isso, em particular sobre o impacto da época sobre o movimento espírita, convidamos o pesquisador e professor substituto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Sinué Neckel Miguel. Para quem não o conhece, o Sinué é autor do livro Movimento Universitário Espírita, Religião e Política no Espiritismo Brasileiro, 1967-1974. Tem escrito também sobre a relação entre espiritismo e ambientalismo e, claro, também investigou a história do movimento espírita no período varguista. Sinué Neckel Miguel, seja muito bem-vindo ao Fé e História. muito bem-vindo, Sinuê. É uma gratidão, uma grande, uma imensa honra estar contigo aqui conosco hoje, conversando. E vamos começar, de fato, né, com o nosso podcast. E eu queria te perguntar o seguinte, Sinuê, quando se fala de religião na Era Vargas, é comum se lembrar primeiro da hegemonia católica. Claro, né? E depois da perseguição às religiões afro-brasileiras. Dentro desse contexto, como que os espíritas se encaixam? É, Obrigado primeiro pelo agradecer pelo convite, né? Estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui. Obrigado ao Rodrigo e à Adriana. E indo direto, né, à questão, Adriana, o espiritismo nesse contexto, né, ele também vai passar por mudanças importantes que têm a ver tanto com essa dinâmica, né, de relação com o Estado especificamente, né, sua figura jurídica, enfim, as relações que passam também pelo campo religioso, se a gente olhar o par, né, relacional aí entre espiritismo e catolicismo, que tem toda uma dinâmica própria também que é super importante e passa aí pela mediação do Estado. Esse é um viés, né, para o qual a gente pode olhar a questão, né, pensando o Estado na sua figura institucional, jurídica, mas também outros aspectos mais amplos, se a gente pensar o período de modo geral, questões relativas às ideologias, né, que estão em ascensão, vamos dizer, que estão quentes aí, né, nesse período, né, o que vai acender Uhum, determinados debates que vão influenciar todo o campo religioso, né? Não apenas o espiritismo, mas a gente vai ver de alguma maneira as religiões tendo que dar algum tipo de resposta com relação às grandes questões políticos sociais que estão sendo colocadas na mesa, né? A gente vai ver o catolicismo, né, tendo que dar também suas respostas com relação, por exemplo, à questão do fascismo, né? Que ele tem a dizer a respeito, né? Se ele se aproxima, uhum, se ele procura se afastar, enfim. No Brasil, a gente tem um integralismo, né, que é uma espécie de variante nacional aí dos movimentos fascistas. A era uma gente tem necessidade de um posicionamento nesse exatamente, período. né, exatamente. Isso vai implicar a própria Umbanda, né, que vai também forjar um certo discurso aí em termos de legitimação, né, frente, sobretudo ali no período do Estado Novo, né, que a gente tem também algumas características específicas, né, entre 1937 e 45, e o espiritismo também vai procurar responder de alguma maneira a isso, né? Ele tem que dizer algo com relação às grandes questões políticas e sociais desse momento. Então, eu diria que a gente tem esses dois vieses para olhar a questão, né? É, e aí, para pontuar algumas coisas que me parecem assim relevantes, né? A gente tem, eu acho que de um lado, uma questão importante que vai ser, por um lado, o espiritismo ele já angariou aí uma determinada, digamos, respeitabilidade diante do Estado e ele, sobretudo na figura da Federação Espírita Brasileira,
e ela vai acabar atuando como uma instituição importante que ela já havia feito, de certa forma, nos primórdios aí da Primeira República, mas agora acho que de maneira mais, digamos, mais investida de poder, tanto institucional para dentro do movimento espírita, quanto no seu diálogo com o Estado, né, a partir de determinadas figuras que vão fazer essa, digamos, essa mediação. Então, por exemplo, a questão da filiação, né, das instituições espíritas, a Federação Espírita Brasileira, é um aspecto relevante, na medida em que é a Federação Espírita que vai ser responsável por garantir uma proteção jurídica diante, eh, diante do próprio Estado, na medida em que ele vai procurar repertoriar, sobretudo ali na virada para o Estado Novo, né, em 1937, quais seriam as instituições religiosas que estariam sujeitas a uma possível repressão, né? Então, temporariamente se fecham as instituições e elas vão ser avaliadas, né, no sentido do seu perfil político-ideológico, né? E, de certa forma, então, uma resposta tranquilizadora para isso, né, vai ser muito importante a partir da figura institucional forte, né, como já emerge aí a Federação Espírita Brasileira, né, sai num relatório do Filinto Miller, né, que era o chefe de polícia, né, braço direito aí do Getúlio Vargas, né, ao longo de todo esse período. E, e isso é, portanto, assim, relevante para a gente pensar como reverbera, inclusive, com relação a um discurso político para dentro do movimento espírita, né? É interessante pensar esse aspecto, né? Tem um aspecto concorrencial também com a Igreja Católica, que eu acho que é interessante a gente pensar, toda uma dinâmica com relação à questão da caridade, que já é uma coisa que lá, já dizia lá o Emerson Gilbert no estudo, né, muito importante para a gente, né? Com relação à afirmação do caráter religioso e a questão da caridade, né, no Espiritismo, como Uhum. uma forma de proteção, né? A Adriana sabe bem disso, né, que estuda diretamente É, o o livro tema, dele, Cuidado, o Cuidado com cuidado dos os mortos, isso. mortos. É bom a gente chamar atenção para quem Isso. quiser ler. É um livro maravilhoso. Para mim foi um livro assim, um divisor de águas assim, né? Lá É uma referência, é uma nos meus referência. primórdios de estudar o espiritismo, a história do espiritismo, foi fundamental. E então sempre cito assim esse livro do Emerson Jumbelli. E aí é interessante porque já coloca algumas questões que vão ser reforçadas nesse período, né? Com relação à questão da dinâmica relacional com a Igreja Católica, né? Ela parece ir mudando também de estratégia lá no começo do século XX. A Igreja Católica falava do espiritismo mais em termos de caráter demoníaco, né? E a essa altura do campeonato ela já tá mais ligada, digamos, com instrumentos discursivos extra-católicos, né? Então vai dialogar com o que a medicina está dizendo, com o que o direito está dizendo, enfim, né? Ela vai mais por esse sentido. Então os espíritos também têm que responder de certa forma na mesma moeda, né? No Na mesma sentido de moeda, sim. se legitimar dialogando com os saberes médico, científico, enfim, do seu contexto, né? E essa questão da caridade, né, que vai ser assim toda uma proliferação de instituições espíritas, né, associadas à assistência social, né, a orfanatos, creches, asilos, enfim, né, que vão ser formas também de aumentar a sua própria respeitabilidade pública, né? A ideia de que presta importantes serviços públicos. Isso é referenciado, por exemplo, no relatório do Filinto Miller, né? Então é interessante a gente apontar para isso também, né? É uma outra característica. E aí, para além desses aspectos mais, digamos, ligados ao Estado em si, a gente poderia ainda discutir alguns outros pormenores na sequência, mas aí assim, eu acho muito importante, talvez assim, talvez até mais importante se a gente pensar em termos de efeitos de longo prazo, né, são as questões político-ideológicas também, né? E aí a gente tem que lembrar que basicamente esse é um período de ascensão de ideologias autoritárias, né? E no caso do Brasil, mas não apenas, né, também é um momento de intenso investimento na, na elaboração da sua identidade nacional, né? Tendo o Estado como um- uma instituição central nesse processo, né? De formação de uma identidade nacional brasileira, né?
É, e aí o Espiritismo, de alguma forma, vai dialogar com isso, né? A gente percebe muito claramente a partir de algumas obras, né, que são bastante conhecidas do movimento espírita, né? É, a obra A Grande Síntese, né, que hoje já não é mais tão conhecida, mas na época fez um tremendo sucesso, né, escrito por Pietro Ubaldi, que não é propriamente espírita, é um pensador, um escritor espiritualista, né, italiano, mas que vai viver uma fase da sua vida no Brasil e vai ter uma receptividade muito grande para a sua obra, né, que foi publicado originalmente na Itália em 1937, mas logo já na sequência, no Brasil, em 39, ela já sai publicada, né? E ela vai aparecer capítulo a capítulo, sendo publicada antes da sua publicação em livro, capítulo a capítulo no Reformador, né? Que é o periódico espírita de maior circulação no país, né? De maior Uhum. público leitor. Então, isso é Porta-voz da bastante. FEB. É o porta-voz da FEB. Então, sai a grande síntese, né, em 39. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, uma obra assim fundamental também em termos de identidade do movimento espírita, colocando a centralidade da dita Casa Mater, né, a Federação Espírita Brasileira, dentro desse movimento espírita e em diálogo com esse processo de afirmação de um ideário nacional. Então, é publicado em 38, um ano antes, e tem A Caminho da Luz também, que dialoga, de certa forma, com alguns aspectos aqui que eu gostaria de destacar relativamente a expectativas proféticas, é publicado em 39, né? Então, essas são algumas obras, assim, chave, né, indiciárias, assim, para a gente entender o, uma, o que eu percebo como uma espécie de virada de alguns elementos de referência do movimento espírita brasileiro, né? Se ele tinha um caráter mais ligado a uma perspectiva universalista, por exemplo, toda a questão do Esperanto, né, que é importante para o movimento espírita, Sim. uma lógica da reencarnação como um elemento, digamos, plural, né, da diversidade, enfim, né, e que, de certa forma, faz olhar para o mundo de uma maneira mais igualitária, de certo modo, né, dentro de uma determinada ótica, claro, um pacifismo, né, bastante acentuado também, né, que está presente aí no ideário espírita brasileiro mesmo, aí no final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX. A partir aí dessas obras, de meados da década de 30, a gente começa a perceber alguma inflexão, né? Uma ênfase maior em elementos de identidade nacional, um diálogo com o pensamento organicista e autoritário, a gente pode dizer que aparece claramente na obra Grande Síntese, mas também à sua maneira em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que está associado, claro, também a essas ideias que estão em circulação, né? Então, vamos dizer, na crista da onda nesse momento, né? Nesse contexto, sim. Até uma linguagem mais belicista muitas vezes aparece assim em artigos publicados aí nos periódicos espíritas, né? Que a gente não via nos mesmos termos em décadas anteriores, né? Então me Uhum. parece que há uma inflexão, né? Importante aí da gente observar, né? Tem uma É, observação no A Caminho da Luz, acho que no final, falando sobre a necessidade de usar as forças de segurança contra os revolucionários, o marxismo, o comunismo, uma ex- coisa assim, não tem? Lá no exato, finalzinho, eu lembro que um exato, amigo meu, que é de esquerda, né? Ele sempre né? pontava furioso contra esse pedaço É, aqui, dizendo isso aqui é o fascismo, 38 já, né? isso. Ou seja, o fascismo já está a toda, tentando inclusive golpe no Brasil nesse mesmo ano, e Emmanuel aparentemente está preocupado com uma revolução comunista no Brasil, em pleno Isso Estado Novo. faz eco no Caminho da Luz, faz eco no Brasil Coração do Mundo, também aparece, né, uma, uma forte censura nesse sentido ao marxismo e ao comunismo. É, e o que explicita uma questão que aí é bastante ambígua, né? Depois a gente pode falar talvez um pouquinho mais, essa questão da relação com a política, né? De um lado você tem colocado à tona todo um vocabulário político, uma série de questões
vão direto assim ao coração do debate desse momento, né? O Emmanuel escreve bastante sobre política nesse período, né? Ele fala em liberalismo, ele fala em fascismo, ele tem uma palavrinha a dizer sobre todas as ideologias do momento, né? É, fala de marxismo, então tudo isso tá na, tá na crista da onda. E de outro lado, ao mesmo tempo, né, isso é uma coisa que eu observo, né, e nessa relação com o Estado, isso me parece uma questão relevante, né, há um discurso, evidentemente que a gente pode notar contraditório, né, mas de neutralidade política. A ideia de que os espíritos não devem se posicionar, tinha um debate em torno da, da da formulação, eventualmente, de um partido político espírita, alguns vão levantar essa bola, né, no momento em que os católicos também estão debatendo isso, né, a ideia das ligas eleitorais católicas, que vai também ser uma saída para os católicos, no sentido de procurar influenciar o debate político eleitoral. E, então, há uma questão nesse sentido, né, de afirmar uma espécie de neutralidade política do espiritismo, que não se restringe a uma neutralidade partidária, vai para além disso, em termos do discurso que aparece em muitas publicações oficiais, assim, das federativas, né, a partir da FEB, desde do princípio. E, por outro lado, essa proliferação de discursos que são muito, evidentemente, políticos, né, em obras de grande circulação, né? Então é uma contradição bastante evidente desse período. E aí pensar as próprias relações com o governo varguista, né? E também que é uma outra questão curiosa, assim, né? Quando que se pode falar alguma coisa com relação ao governo, né? Uh, as, Até que ponto, né? Até que é, ponto pode falar bom, também. isso. Muito interessante essa sua fala. E o quanto que ainda precisa ser discutido, pesquisado, tudo isso que você falou, né? Você pesquisou, e ao mesmo tempo que você falou sobre a, todo o seu trabalho em relação a isso, o quanto ainda pode ser explorado sobre essas questões que você nos sinalizou, né? Então, Uhum. pesquisadores que estejam aí nos ouvindo, aproveitem essas indicações do Sinuê para prosseguir nos estudos, porque ainda tem muita coisa a se explorar desse período, desse recorte temporal da história do Brasil. É, bem, você estava falando há pouquinho sobre a Igreja Católica, né? E a gente sabe que no século XIX, o Espiritismo, ele teve uma relação bastante conflituosa com a Igreja lá no século XIX, no 800. Nesse período especificamente, que a gente está falando aqui, que é sobre a Era Vargas, sobre o governo Vargas, você viu ainda, você identificou no seu trabalho alguma dessas relações de conflito? O que aparece, né, de um lado, eu acho que esse conflito em torno da questão do laicismo, tá? Uhum, Então, que é uma coisa já emergente das primeiras décadas da República, mas isso volta à tona, né? Tem uma discussão, por exemplo, sobre a questão dos capelães dentro dos quartéis e, e a entrada, portanto, da igreja, né? E isso vai ser contestado pelos militares espíritas, que é um agrupamento importante, né? Até no próprio diálogo aí com o Estado nesse momento. A gente tem uma discussão com relação ao ensino religioso, também está posto, né? Esse uhum. debate discursivamente, né, como eu disse, me parece um momento particular de intensificação desse debate, assim, de quem, digamos, faz mais pelo Brasil, né, em termos de instituições da assistência social, né. Então, eu acho que é um ponto interessante, né, e aí isso acaba remetendo em última, Acaba sendo uma disputa, né? acaba sendo uma disputa, né, Aham, tem estudos muito interessantes que mostram isso, né? uhum, Desde das pequenas cidades, por exemplo, né? Você tem ali uma paróquia e você tem um centro espírita com todo um investimento simbólico importante, né? Para além da questão material da assistência social, né? Que vai também fundando vai afirmando uma identidade espírita que é presente até hoje, né?
essa identidade do espírita da caridade, né? Da caridade, Da certamente. caridade, que eu acho que é um eixo assim, ó, de identidade muito central. Então, então isso me parece muito reforçado nesse momento. É, e por outro lado, né, tem essa questão da modernidade, que aí eu acho que que de novo remete a essa questão mais assim dos discursos das ideologias, né, que a igreja pré-conciliar ela tem uma relação ainda de muito fechamento para o mundo dito moderno, né, digamos assim, né, e então ela vai procurar uma linha argumentativa muito própria, né? Embora nesse momento com muitas aproximações aí com as ideologias autoritárias, né? Em particular aí o fascismo italiano. Mas no caso do espiritismo, né? O que me parece assim interessante a gente observar obras, por exemplo, como Nosso Lar, né? E tantas outras que vão, digamos, na mesma toada, assim, né? Tem uma relação com a modernidade que parece assim tem uma dubiedade, né? Por um lado, incorpora um pouco esse espírito do período, né? Que é mais autoritário e, portanto, faz críticas a ideias democrático-liberais, de alguma maneira. Se a gente Uhum. pensar assim, qual é a forma de governo do nosso lar, né? Não é uma democracia, é uma espécie de aristocracia intelecto-moral lá, como dizia o Kardec, né? É, e um reforço às questões da ordem, do controle, da autoridade e da eficiência. E aí eu acho que o Sim. mote da eficiência, né, bem assim em termos da modernidade, como burocracia lá, em termos weberianos, né? Essa ideia aí ela parece bastante colocada para os espíritos. Aí de novo eu penso uma questão assim de identidade de longa duração, né? Essa coisa que o espírito ele é pontual, né? Ele faz as coisas com muita ordem, com um devido silêncio, com o Uhum. trabalho, né? A ideia do trabalho é um tema central também, né? E o trabalho é uma das questões centrais aí do discurso do Estado Novo, né? Mas de modo geral aí extrapola inclusive o Brasil, né? O trabalho é um dos grandes centros aí da discussão, né? Como se organizar o trabalho e a importância que tem para o progresso e por aí vai, né? Então, Perfeito, vai por aí. perfeito, Noé. Reflexões maravilhosas que você está trazendo para a gente até o momento. E falamos da Igreja Católica, né? Agora vamos para o Estado. Todos nós sabemos, né, que houve uma perseguição aos espíritas desde o Código Penal de 1890, assim como também a todos os cultos afros brasileiros. E nesse sentido, né, com essa perseguição toda que aconteceu, o que que você, nos seus estudos, pôde compreender em relação ao Estado Novo, né? Com a implantação, sobretudo, da ditadura em 1937, você viu alguma diferença nessa perseguição? Aqui, logicamente, que a gente vai ter uma mudança de código penal, né? Durante o período da Era Vargas. O espiritismo vai deixar de ser crime. Entretanto, a gente vai continuar tendo problemas em relação à perseguição do Estado. E teria como você falar um pouquinho para a gente como que vai ser essa mudança de perseguição? O espiritismo já não é mais crime diretamente, mas sob o viés da exploração pública, né, da credulidade, isso ainda pode ser um problema, né? E aí isso Um vai acabar, problemaço. Vai vai, ser um vai ser problemaço um ainda. problemaço, né? É, É, e aí, justamente o que me parece, né? Não foi o tema que eu mais pude aprofundar, mas assim, bem em linhas gerais, o que me parece, assim, relevante, assim, de destacar aqui, né? É, primeiro, né, essa primeira necessidade de reforçar essa capacidade de se afirmar legítimo perante o Estado, porque digamos, um, um aspecto onde o espiritismo pode vir a ser atingido, né? Então ele uhum. tem ali uma espécie de sempre uma tensão, uma possível fragilidade frente à lei, né?
que a gente vai ver sendo explorada pela própria igreja, né, que vai fazer eh, essa, essa insistente associação aí com as questões da loucura, né? Por exemplo, a Angélica Almeida, né, estuda Uhum. essa questão, né, com relação ao discurso da psiquiatria. Então, essa é uma fragilidade que ela permanece, né? Ela não vai desaparecer com o novo Código Penal. Então, isso é um problema. Aí, com essa necessidade de reforçar a sua legitimidade perante o Estado, né? O que me parece, né? Primeiro, que internamente isso reforça instituições centrais, né, federativas, no sentido de que elas fazem essa mediação de colocar figuras que têm um bom trânsito político. Eu percebo isso, por exemplo, em eventos políticos, né? A necessidade sempre de convidar autoridades, né, para esses eventos, né? Eu estudei isso um pouquinho lá no Rio Grande do Sul, com relação à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né? Então, está de manter um bom relacionamento com autoridades do Estado, né? Acho que é um efeito, né, de certa forma, dessa questão. E, por outro lado, uma questão que vai acabar, digamos, tornando o trabalho de fornecer relatórios por parte dessas instituições para as instituições jurídico-policiais, né? É uma faca de dois gumes, né? Porque, por um lado, você faz um papel de proteger as instituições que, que são associadas, as federativas que fazem esse trabalho, e, por outro lado, você acaba, de certa forma, legitimando, né, É, legitimando a perseguição àquelas que não estão sim. protegidas, né, Não estão, pela sim. instituição federativa, né? E isso vai recair sobretudo sobre o que era chamado de baixo espiritismo, né? Uhum. Então, tem esse efeito perverso, digamos assim, né? Ao cumprir aquilo que o Estado está lhe pedindo em termos, né, de declaração de como as práticas funcionam, né? Tem esse tipo de problema. E tem mudanças também nas próprias práticas internas ao espiritismo, né? Com relação àquilo que era problemático, né? A gente vai ver, por exemplo, subir a questão do receituário mediúnico ligado à homeopatia, né? Que era uma questão, complicada diante da lei. A gente vai ter ah, uma questão também com relação às sessões públicas, né? E as manifestações mediúnicas, né? Nessas sessões. Então, a ideia de que a atividade mediúnica explícita, né? Aquela que tem efeitos evidentes, visíveis, elas vão sendo deslocadas para um ambiente privado, né? Então, tem mudanças com relação à própria prática espírita, né? Dentro das instituições. Então, acho que são elementos que vão por aí, né? A gente tem também nessa perspectiva de sim, efeitos colaterais, né? As questões da identidade para fora do movimento espírita. Eu fico pensando aqui, por exemplo, a questão da Umbanda, né? Que vai se afirmar espiritismo, né? Também a gente pode olhar com esse olhar da legitimação, né? Então, Uhum. a ideia é dizer assim, né, espiritismo de Umbanda, né? Então, em toda uma discussão aí que passa, enfim, pela questão do próprio embranquecimento, né, da Umbanda, enfim, vai para um outro debate, né? São discussões muito complexas, Que né? vão para Mas um que, outro âmbito, mas é, mas dialoga, de certo modo, eu acho, com essa dialoga, questão assim. da perseguição Uhum. e de como o espiritismo kardecista, né, vai se investir simbolicamente de legitimidade perante o Estado, né, e isso, de certa forma, replica em outras instituições no campo religioso, né. E mais uma vez você traz aqui para os ouvintes, para aqueles interessados em pesquisar sobre o espiritismo, possibilidades de pesquisa. O que você trouxe para a gente agora, nessas suas últimas falas,
são questões que precisam ser mais debatidas, mais discutidas, mais estudadas, mais pesquisadas. Então, mais uma vez, você trouxe possibilidades para futuros pesquisadores pensarem sobre esse assunto, desenvolverem mais. Fala, Rodrigo. Eu queria perguntar aí, né, dentro dessa coisa que você falou de procurar se legitimar perante o Estado, né? Eu lembrei de um livro, meio antiguinho, Religião, do Carlos Embaçaí Pai, que, se não me Uhum, falha a memória, pega justamente esse período, e discutia. Parece que havia um projeto de lei tentando restituir a educação religiosa nas escolas, proposto por algum deputado que eu não lembro mais quem é. E uhum, aí ele faz o livro todo tentando demonstrar a tese de que, se é para ensinar religião, né? Aí é toda aquela discussão, né, que teve também na França sobre a igreja estar se metendo em questões laicas como a educação pública, né? uhum, Mas ele, se não me falha a memória, ele defende a tese de que o espiritismo também mereceria o igual tratamento, por afinal ser também uma religião legítima. O que é uhum, engraçado, porque dada a proeminência que ele tinha no movimento espírita, muita gente hoje, eh, dentro do movimento espírita, né, defende enfaticamente, até veementemente, que o espiritismo não é religião e tal, porque tem uma isso, noção de religião que é, digamos assim, largamente incompatível na visão deles com a ideia de ser filosofia, de ser ciência, né? A religião seria uma quase como os iluministas chamavam a superstição. Né? Eu lembro dos uhum, volterianos falando da superstição, a religião, filho. uhum, E o Ibaçaí está defendendo, me parece, justamente o contrário, né, de que o uhum, espiritismo, sendo uma religião legítima como todas as outras, ele também não poderia ficar de fora aí isso, nessas interferências aí de políticas públicas, abrindo o âmbito da educação para uma interferência que naquele período certamente seria largamente católica. Você chegou a ver alguma coisa sobre esse aspecto específico na sua pesquisa sobre esse período, essa controvérsia específica? É, não com toda a profundidade que eu acho que o tema merece, Rodrigo, mas eu vou dizer alguns elementos assim que vão para essa direção. Por exemplo, a questão das campanhas para o censo, né? A gente tem o censo de 1930, de 1940, depois o censo de 1950. E aí a gente vai olhar as federativas e a FEB, claro, em particular, fazendo toda uma campanha para que os espíritas respondessem né, na sua concepção, corretamente ao censo, né, se afirmando qual é a sua religião, religião espírita, e aí isso acaba detonando todo o debate em torno, afinal de contas, então o espiritismo é religião. Ah, ok, mas é uma religião assim, mas é religião. É, então, isso volta à tona, e aí a gente vê assim como, de novo, né, por questões, vamos dizer assim, de uma ordem externa ao espiritismo, né, a gente tem importantes implicações internas, né, se eu falei lá, por exemplo, da questão da caridade, né, que vai ser um elemento discursivo e jurídico importante para fazer o espiritismo sobreviver ao seu primeiro embate, né, Sim. com o Estado, já lá na, na primeira década da República, né, a gente tem a questão da expressividade numérica, um elemento importante. Isso vai ser destacado explicitamente, né, aparece isso em artigos no Reformador e por aí afora, com relação à necessidade de assim mostrar que os espíritas têm peso, né? E de certa forma assim a gente pode falar Representatividade. representatividade, né? E nesse sentido consegue falar mais grosso, né? Com as instituições do Estado, né? Então tem essa questão que está posta ali, né? Inclusive alguns já vão até assim aí chutar muito alto, né? Dizendo assim, não, os espíritas já são quase a maior, né? O maior grupo religioso do Brasil. É um evidente exagero, né? Mas isso já aparece assim, uma espécie de otimismo, né? Já muito ligado à profecia do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Que vai ser colocado também nesse sentido de reforçar a afirmação dos espíritas enquanto é, é, defensores da religião que não é qualquer religião, tem mais essa ainda, né? Então, assim, é a religião, né? Aquela que, de certa forma, vai tornar supérfluas todas as demais, né? A um pouco essa pretensão, né? Então,
isso sim aparece, né? É, e aí, associado, eu diria assim, essa questão de novo de afirmação da religião, nesse contexto, né? O que que a gente pode pensar assim como novidade, né? Está associado a essa narrativa, né, do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né, que coloca a centralidade do Brasil, né, nesse processo de afirmação do espiritismo, e aí o Brasil como um país especialmente, vamos dizer assim, tendo uma alma própria, aberta para a religião, né? O povo brasileiro é particularmente ou naturalmente religioso, né? A própria questão da crença nos espíritos, né? Que é objeto de crítica dos católicos, né? Os católicos dizem assim, não, é Sim, muito bom que o Brasil, né? O Brasil, isso aí aparece em discursos ainda ali no século XIX, né? Assim, é muito bom que o Brasil tem essa alma religiosa, mas tem um problema que é muita crendice, né? O povo fica é, acreditando assim, em fantasma, essa coisa toda, né? E por isso que vai para o espiritismo, que é colocado como assim pior do que um cataclismo, do que uma seca é o espiritismo, né? Tá aí, junto com a maçonaria, né? É, os grandes problemas ali da humanidade, né? Então eu acho que tem essa afirmação, né? O espiritismo é religião, não é qualquer, né? A ideia é o projeto de se tornar a religião, e muito ligada daí a uma identidade nacional agora para o espiritismo, né? Esse que vai assim encampar um projeto de evangelizar o mundo, né? Então, eu acho que hiperdimensiona aí o, o objeto, né? Acho que vai um pouco por aí. Só para desempilhar um pouquinho, uma discussão que nós começamos anteriormente, para fechar o nosso raciocínio, a gente pode presumir que nesse período, esse recorte temporal que a gente está abordando aqui, o movimento, ele destacou muito, né, trabalhou muito pela unificação. E você pode dizer que todo esse trabalho pela unificação do espiritismo de alguma maneira, como dialogava com o que estava acontecendo no país. Só para a gente desempilhar uma discussão que ficou anterior e que a gente acabou não dando continuidade. Perfeito. Assim, esse acho que é um ponto bem relevante para a gente notar como os elementos externos jogam também com os elementos internos, né? Primeiro pensar assim, o processo de unificação, ele vai passar por instituições, né? Então, assim, a gente já está aí nesse momento há décadas, né? Pensando aí no contexto de 30 e 40, há décadas de um aprofundamento do processo de institucionalização do espiritismo, né? Onde, por exemplo, a questão editorial joga um papel super relevante, né? A Federação Espírita Brasileira vai se tornar uma grande máquina editorial, né? É, Perfeito. então, acho que é um ponto também relevante. A imprensa espírita, ela prolifera de uma maneira extraordinária, né? O que vai levar muito também esse elemento da identidade espírita como uma identidade leitora, né? Então, o espírita lê muito, né? Mais uma identidade. Mais uma Perfeito. identidade. E aí tudo isso, como que eu acho que dialoga aí, né, com a questão do contexto, né? Quando você entra na era Vargas, né, tem essa necessidade novamente, né, de se afirmar diante digamos, dos problemas dos embates externos, e isso faz com que se reforce as instituições que são capazes de responder a esses desafios, né? Então, algumas instituições se fortalecem nesse sentido. E a Federação Espírita Brasileira é a instituição que mais vai se fortalecer nesse processo. E aí, o debate sobre a questão dos modelos de sociedade me parece que não são sem importância para pensar como vai se dar esse processo, né? Que vai ter muita discussão em torno desse processo de unificação, em termos de propostas mais democratizantes e propostas mais hierarquizadas, né? Uhum. Enfim, muita tinta se gastou e basicamente a gente viu um movimento, né, pautado por federativas que vão tentar construir um modelo federativo mais horizontalizado,
né? E a Federação Espírita Brasileira, já muito em cima também, me parece, né? Em cima essa sua legitimidade narrativa construída a partir sua capacidade editorial e de obras que vão lhe referendar, né? Como Casa Mater, né? Como guiada por um princípio hierárquico, né? Com Anjo Ismael, né? Cristo no topo, né? Anjo Ismael na sequência, e aí você tem a Federação Espírita diretamente responsável, né, vamos dizer, por reverberar esse ordenamento que é de fundo divino, né? É, e isso vai acabar redundando, né, no Pacto Áureo aí, de 1949, né, Sim, com uma resposta que vai, no final das contas, mostrar a força da FEB, né, da que vai, FEB, sim. vai fazer vingar o seu modelo, né, Sim, que, enfim, vai acabar soterrando propostas que eram mais igualitárias, mais democratizantes, né, em termos de organização federativa, né. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, né, a gente não pode, assim, fazer a relação muito direta, mas eu acho que tem a ver também com, como eu disse, além da capacidade institucional, né, pensar também com relação a esses modelos, né? Eu fico pensando na obra do Pietro Baldi, né? Que traz, por exemplo, essa questão qual é a legitimidade da autoridade, né? Não é o voto, né? O que vale o voto de um monte de gente que não é lá muito evoluída, né? É mais ou menos por aí, assim, né? O que vale é a autoridade em termos de evolução, né? Então, evolução, o sim. princípio superior, ele comanda o inferior, né? Tem todo um discurso biologizante também na obra do Pietro Baldi, que vai por esse sentido, assim, né? Que pretende naturalizar as relações sociais, né? Assim, derivadas de uma lei que vem da física, da biologia, enfim, sei lá. E isso vai parar para modelos de organização política, né? O que não é uma novidade, né? A filosofia política está recheada dessas analogias, né? E metáforas que têm implicações bem profundas, né? Mas, assim, acho que voei um pouco longe, mas, assim, só para Não, está ótimo, está ótimo. arrematar, assim, me parece que é isso, né? Tem um momento de ascensão, né, de ideários que vão se afastar de uma tradição mais liberal democrática, né, que é muito patente é, nos espíritas, digamos, das primeiras gerações, né, e aí há essa inflexão, né, que eu acho que é algo observável na, nos escritos, nas publicações, nos discursos, enfim, para concepções mais hierarquizantes e autoritárias no limite, né? E isso de alguma maneira reverbera também numa mentalidade institucional, né? Como as coisas devem funcionar, né? O discurso, por exemplo, da autoridade mediúnica, né? Que vai ser também é uma forma bastante, se a gente pensar assim, bastante eh, de autoridade da revelação, né? Que é isso, né? Então, o próprio Balde fala, né? É uma voz que me falou, eu não posso. A voz diz, não ousas querer saber, né? Da onde que vem, é a voz, né? E, tipo, a verdade, né? Um pouco assim. É, e, Extremamente instigante, né? Se não... e aí isso aparece também, eu acho que dá para fazer mais um link aqui, né? Na figura das autoridades mediúnicas, né? E aí o Chico Uhum. Xavier, a gente não falou o Chico Xavier, mas assim, o Chico Xavier é um ícone também que nasce justamente nesse período, né? Temos assim, a sua afirmação, né? E aí tá ligada com aquilo que o Bernardo Leogoi chama de o grande mediador, né? Que vai ser também um elemento que daria para mais um podcast para a gente conversar a respeito, Só né? falar sobre Só isso, falar do certamente. Chico É. Xavier aí, que vai ser uma figura de autoridade super importante e muito colada na Federação Espírita Brasileira, né? Sim. Então, Os espíritas desse período, da Era Vargas, eles tinham algum tipo de atuação política, como alguns vieram a esboçar na época do movimento universitário espírita que surgiu
na ocasião da ditadura civil-militar de 1964? Houve alguma organização estudantil? A gente não teve, pelo menos assim, ó, que chegou o meu conhecimento, e acho que é algo que merece assim ser Ser até estudado, ser né? estudado, ser revisitado, Uhum, né? Porque, como eu uhum, disse, teve algumas discussões. Eu tenho notícia dentro do movimento espírita paulista, né? Isso aparece lá, por exemplo, por ocasião da publicação da obra O Reino, do Herculano Pires. Tá? Tô puxando assim bem de memória, tá? Porque são coisas que, eu estudei faz uns quase 20 anos. Então, assim, lembro que tem uma discussão, vai ter um congresso, se não me engano, em Marília, e que algumas figuras importantes do movimento espírita paulista vão levantar a possibilidade de um partido político espírita, né? E isso enfim, vai acabar sendo enterrado, né? Mas as discussões em torno da obra O Reino, do Herculano Pires, vão suscitar isso, né? Ali no final da década de 40 já, né? Vão levantar essa bola, né? E aí eu fico pensando, não é uma coisa que eu estudei propriamente de forma detida, mas eu acho que é de se supor que isso de alguma maneira possa ter tocado, assim como aquilo que eu estudei de fato, né, na década de 60, né, possa ter tocado algum setor da juventude espírita, né, que em princípio a gente sempre pensa como por questões geracionais mesmo, né, uhum. é sempre um setor mais propício digamos, mudanças, né? Ou, enfim, a se antenar em possibilidades outras daquilo que estão na ordem do dia ali na institucionalidade posta, né? Então, assim, fiquei pensando agora, né? Os católicos estão passando por mudanças com a influência do Jacques Maritain, por exemplo, né? Que vai trazer uma outra perspectiva de diálogo com a sociedade, né? Que é politizante num outro sentido, assim, diferente do que vinha sendo a Igreja Católica mais uma veia mais conservadora, né? Até então. E para os espíritas, né? Parece essa obra do Reino do Herculano Pires está sintonizada com essa politização do discurso espírita, né, e que talvez tenha reverberado, mas eu vou te dizer assim que eu acho que é algo que merece um Um olhar, estudo. um estudo, né, cuidadoso, Sim, porque se a época, né, não era o meu foco, eu não encontrei, não quer dizer que não exista, eu acho que é uma possibilidade. vale a pena Né, investigar, né. né? E obrigada, Sinuê, pela sua fala. Eu acho que, além de você ter trazido para todos nós um conhecimento gigantesco sobre o espiritismo na Era Vargas, você possibilitou para pesquisadores que pretendem escrever sobre o espiritismo uma série de possibilidades de pesquisa, né? Você levantou para a gente aqui uma série de ideias e tomara que nós tenhamos aí pesquisadores novos que escutem as suas falas e despertem aquela vontade de escrever e de estudar um pouco mais sobre o espiritismo na academia, que é tão interessante, tão fascinante e tão necessário. Muito obrigada, Sinoe, pela sua generosidade. Eu que agradeço, Adriana. Obrigado, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Estou muito contente de poder participar e dialogar com vocês. Bem, recebemos hoje o pesquisador e professor Sinuê Neckel Miguel. Mais uma vez, muito obrigado, Sinuê. Em breve voltaremos com mais um bate-papo unindo ciência e religião, ou melhor, tratando da religião como objeto da ciência, seja histórica ou social. Quem quiser entrar em contato, anote aí o nosso e-mail, é lepide.universo@gmail.com e estamos ali abertos a críticas, sugestões e comentários em geral. E não esqueça de apertar a tecla de seguir na plataforma de onde você está nos ouvindo, que assim você será avisado toda vez que o novo episódio for ao ar. Muito obrigado e até a próxima.